Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como distribuir os seus treinos ao longo da semana. Vou dar exemplos para vocês de organização de treino de 3 dias na semana, 4 dias na semana e 5 dias na semana. Se você está aqui, sigam o Corrida Consciência, caso não sejam seguidores aqui do perfil. Antes de começar, agradecer aos nossos patrocinadores, um parceiro muito bom que a gente tem aqui, que é a Zimu NutriShop. Se você tem interesse, em suplementos, acessórios de ginástica, de qualidade, com variedade, acesse o link que está aí na descrição. Se você usar o cupom CORRIDA10, você vai ter 10% de desconto nas compras que você fizer pelo site ali, pelo nosso link. Você pode pagar em 3 vezes sem juros no cartão. Se você pagar à vista, você vai ter mais 10% de desconto. Sempre utilize os suplementos com a orientação de nutricionista. Eu sempre indico o trabalho da Aline Serbino, que é a nossa Nutri Consciência. Tem alguns vídeos dela no canal também. Todos os seguidores inscritos que forem consultados por ela, e ela faz consulta online, então atende todo o Brasil. Se falar que viu no Corrida Consciência, vai ganhar uma oferta especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Como que a gente vai organizar os seus treinamentos durante essa semana? Bem, vamos pensar no seguinte. Coloca a sua semana de treino, os 7 dias da semana, como 100%. Você tem que pegar esse 100%, que é o treino da sua semana, e dividir esse volume de treinamento pelos dias da semana. Nesse vídeo eu vou dar exemplos para vocês de organização de treino de 3 dias na semana, 4 dias na semana e 5 dias na semana. Vou fazer essas 3 opções de treino, sendo que de 3 vezes por semana eu vou dar 2 opções. Então vou dar 4 opções de semanas de treinamento para vocês. 3 vezes por semana, o plano A, 3 treinos por semana, o plano B, 4 treinos por semana e 5 treinos por semana. Então pegou a sua semana, 100%, você vai dividir em 3. Mas você não divide 3 iguais, 3 treinos iguais de 33% para cada um. Essa orientação ela vai servir para todo mundo. Se você faz treinos de 5 km todos os dias, já está errado, né? Porque você tem que ter uma variação de volume durante os dias de treino. Você não pode fazer os treinos todos iguais todos os dias. Mas vamos pegar aí 5 km, 3 vezes por semana, 5 km, então você tem um volume de 15 km por semana. Você vai pegar esses 15 km e dividir. Como que eu divido? Um treino, você vai colocar 30% do volume, outro treino, 30% do seu volume, e o terceiro treino, que vai ser o seu longo da semana, você vai fazer 40% do seu volume semanal. Então 30, 30, 40, você fechou 100% do seu volume semanal. Se o seu volume for de 15 km, você vai fazer um treino de 4,5 km, outro treino de 4,5 km, e o seu longo ele vai ser de 6 km. Ao invés de você fazer 3 treinos de 5 km, você divide dessa forma. Não vou falar de intensidade, mas eu vou falar de tipos de treinos. Por exemplo, nessa tipo A, 3 vezes por semana, o seu primeiro treino de 4,5 km, ele pode ser um fartlek, que você vai alterar a velocidade durante esses 4,5 km. Sempre começa mais lento, mais tranquilo, um ritmo mais moderado, e deixa para você forçar ou você acelerar um pouco mais já no final. Mas como é fartlek, você vai acelera, desacelera, acelera, desacelera. Esse pode ser o seu primeiro treino da semana, um fartlek 4,5 km. O segundo treino da semana é um intervalado. Você não precisa fazer 10 tiros de 450 metros para fechar 4,5 km. Você coloca dentro desse volume de 4,5 km o seu aquecimento também. O importante é você fechar o volume. Você coloca ali 1 km de aquecimento, mais meio quilômetro no final para você fazer a volta calma. E o seu treino desse dia, por exemplo, pode ser 10 tiros de 300 metros. Existem tantas possibilidades, de acordo com o momento que você está de treinamento e de acordo com a sua preparação. Vou falando alguns exemplos aqui, mas é fundamental você ter um professor. Sem um professor fica muito difícil para organizar um treino
através das lives. Mas é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Vocês entenderem melhor os seus treinos e entender também a importância do professor. Eu gosto muito de trabalhar com percentual, porque fica mais fácil para qualquer pessoa utilizar. Estou usando aqui um cálculo de 5 km por treino, 15 km por semana. Mas você pega esse percentual e essa orientação dos treinos e organiza o seu treino pelo menos na semana, caso você faça 3 vezes por semana. Como falei, uma outra possibilidade é você fazer o seu primeiro treino da semana ser um ritmado ou um treino intervalado, o segundo treino da semana ser um treino fartlek, por exemplo, e o terceiro treino da semana ser um treino longo. Eu uso a definição de treino longo como o maior treino da semana. Não importa se vai ser 1 km e os outros treinos da semana você vai fazer meio, ou se você vai fazer 10 km. Eu uso a definição de treino longo como o maior treino da sua semana. Bem, 4 vezes por semana, você fala assim, não, aí ficou tranquilo, né? Eu vou colocar os 100% e divido em 4, 25% para cada um. Mas não é assim que funciona. E lembrando sempre assim, maior volume, menor intensidade. Então, o maior volume, normalmente é o treino longo, não necessariamente vai ser o treino mais intenso, nem deveria ser. Pode ser em alguns momentos, mas nessa orientação geral que eu estou passando para vocês, a gente fica com essa ideia de que o maior volume não será com maior intensidade. E o menor volume, nesse caso aqui, por exemplo, 20%, é onde normalmente eu coloco os treinos intervalados, porque aí você consegue ter realmente maior intensidade e um volume baixo. A gente sempre tem é um princípio do treinamento esportivo, né? A relação, a interdependência entre o volume e a intensidade. Se você vai fazer 4 treinos na semana, um treino a 20% desse volume total da sua semana, um outro treino 25%, um outro treino a 20% e o quarto treino da sua semana 35%. Você vai fechar os 100% do seu volume semanal. Vamos para uma pessoa que consegue treinar 50 km por semana. Dividido nesses 4 treinos, com esses percentuais que eu passei para vocês, ele vai fazer um treino a 20%, vai ser 10 km em um dia. No segundo dia são 25%, são 12,5 km. No terceiro dia, 10 km. E no treino longo dele serão 15, 17,5 km. Como eu falo, né? Tem muita variável nessa montagem de treino. Tem muita variável para a gente distribuir esses treinos ao longo da semana. Mas essa eu acho que são orientações básicas que vocês podem ter e organizar de acordo com os treinos de vocês. Ou até para conferir se o treino de vocês está de acordo com o que eu estou passando aqui para vocês, né? Como que a gente divide esses treinos, né? As características desses, os tipos de treino. Os de menores volume, a gente faz de maior intensidade. Então, por exemplo, você pode começar a semana fazendo um treino ritmado, 10 km de um treino ritmado. Aí depois você vai para um treino menos intenso, que são os 25% da sua semana, do seu volume semanal. Você pode fazer um treino fartlek. Aí o seu terceiro treino, você pode fazer um treino intervalado, lembrando sempre que no intervalado, nesse exemplo que eu falei de 50 km, seria um intervalado de 10 km. Você não vai fazer 10 tiros de 1 km. Dentro desse volume, coloca o seu aquecimento, coloca a parte final do treino e você organiza os seus tiros de acordo com o que sobrar dentro desses 10 km. E no treino longo, como a gente fez aqui, 17,5 km para quem faz 50 km na semana, e aí você ajusta a sua intensidade, não vai fazer treinos no mesmo ritmo que você fez o treino ritmado. Não tem como a gente fazer isso, porque o desgaste vai ser muito grande, e ao invés de você evoluir sempre, você vai estagnar, podendo até sofrer lesão. Como a gente fala sempre, né? Lesão é excesso de treino e fraqueza muscular. Se você teve alguma lesão, pensa se não foi relacionado a isso. Quem consegue treinar 5 vezes na semana, pega o seu 100% e divide por 5. Ah, vou botar 20% para tudo? Não dá. Normalmente eu divido da seguinte forma. Um dia 15% do volume total, um outro dia 15%, um outro dia 20%, 20 a 25%, um outro dia de 15 a 20%, e o longo da semana, 30 a 35% desse treinamento. Então assim, Vitor, eu estou fazendo a minha prova-alvo é fazer uma ultramaratona. Aí o buraco é mais embaixo. Aí para fazer essa organização do treino,
você vai ter que ter muita gente do seu lado para poder te apoiar, te dar esse suporte e para você conseguir completar bem essa sua ultramaratona. Digamos assim, a pessoa vai, vamos voltar para os 40, vamos voltar para uma casa baixa, 30 quilômetros. Digamos que a pessoa aí faça nessa média 5 a 6 quilômetros por dia de treino. É o que ela pode fazer, é o objetivo dela. A gente não está aqui para julgar qualquer tipo de distância que a pessoa treina, até porque o importante é a gente estar correndo, né? Então, ó, 5 treinos na semana. 15%, 15%, 20%, 15%, 35%. Se ele vai fazer 30 quilômetros na semana, você pega e divide por esse percentual. Então ele vai fazer um treino de 4,5 km, um outro treino de 4,5 km, aí de repente você já pode colocar um intervalado. Pode fazer depois no meio da semana um contínuo ou um treino ritmado, que aí você faz o 20% dessa semana, que são dos 30 km, são 6 km de forma contínua ou um treino ritmado. Depois, entre esse treino contínuo, ritmado, em torno de 20% volume, um outro treino com volume também menor, para você já ir se preparando para o longo. Lembrando que são 5 treinos na semana, nesse exemplo que a gente está fazendo. Então, no longo são 35% volume, então 10,5%. Sempre tentar fazer assim, um treino forte, um treino fraco, um treino mais forte, um treino mais fraco, um treino com a intensidade maior, volume mais curto, um treino com um volume um pouco maior, a intensidade um pouco mais curta. Tenta ir sempre alternando, ou seja, com esses 5 treinos, você fecha os 30 km na semana, distribuiu bem os seus treinos e conseguiu atingir bem os seus objetivos. Essa era a ideia que eu queria comentar aqui com vocês. Não necessariamente vocês têm que seguir esse percentual. Vou colocando aqui para vocês terem uma noção de como dividir bem esses valores, né? Então, se você sabe quantos quilômetros você vai correr na semana, você já tem como dividir, como distribuir os seus treinos ao longo da semana. Caríssimos amantes da corrida, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se gostou do vídeo, dedo no like, manda esse like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para que a gente consiga cada vez mais compartilhar conhecimento para que todo mundo possa seguir em frente e evoluir sempre.